Voltemos. Então, assim, mudei aí a paisagem, tá? Para vocês verem mais um problema ambiental urbano, tá? Então, a gente estava falando dos problemas, né? Então, eu resolvi colocar essa imagem para vocês terem uma noção do que é um alagamento, né? Todo mundo sabe, mas é bom ter uma coisa mais tangente, né? Então, assim, na 370, eu falei para vocês que iria fazer lá um detalhamento, né, dos itens, né, que nós vamos ver agora. Então, assim, item 1. A população que vive nas metrópoles ela é impactada por fenômenos como poluição atmosférica. Aí nós temos a ilha de calor, que vai afetar o efeito, vai causar o efeito estufa, e a chuva ácida, né? Bem como pelas enchentes e pelo lixo acumulado no espaço urbano. Essas inundações convém lembrarmos que não é só um problema de ordem natural. Se não houvesse a falta de consciência do jogar lixo em qualquer lugar, né, nós teríamos alagamentos? Pela impermeabilização, teríamos sim, tá? Mas não seria na proporção que nós temos em virtude da falta de conscientização das pessoas de jogarem lixos em todos os lugares aí, tá legal? Item 2. A poluição atmosférica é um fenômeno predominantemente urbano e industrial, resultante, sobretudo, da concentração de atividades fabris em áreas específicas. Nessas áreas, a emissão de gases tóxicos forma uma névoa denominada smog, que afeta a saúde da população e causa prejuízos econômicos com a elevação de gastos hospitalares. Esses smog que nós chamamos, né, nada mais é do que uma névoa, tá, gente? Uma névoa causada nos grandes centros urbanos pelo excesso da emissão de gases tóxicos, né? E aí, obviamente, que se houvesse um controle maior, pode parecer brincadeira, se houvesse um controle maior dessa emissão de gases, nós teríamos aí uma economia nos hospitais muito grande. Então, a questão das políticas públicas, às vezes elas ocorrem de uma maneira irracional, porque quando você minimiza a emissão de gases, você não só está protegendo o meio ambiente, você também está economizando, né, na política de saúde, porque a redução, né, de gasto com hospitais, em virtude de problemas respiratórios e uma série de outras doenças, ele é enorme. Então falta aí um pouco mais de estrutura nas políticas públicas. Item 3. A inversão térmica é um fenômeno natural que ocorre geralmente em dias secos de inverno, como esse, né? Nesses dias, os poluentes lançados na atmosfera, eles ficam temporariamente presos à camada do ar da superfície. Nos grandes centros urbanos, onde a concentração de poluentes é maior, devido à grande queima de combustíveis fósseis, é comum haver aí nos registros de atendimento dos hospitais e postos de saúde, geralmente de pessoas que apresentam problemas respiratórios. Então, o que é inversão térmica? A inversão térmica é quando o ar ele não circula, né? Só que esse ar que não circula, ele é carregado de poluentes, né? Então, todo mundo vai respirar aquilo. E, obviamente, que as pessoas que apresentam aí um quadro, né, sintomático de problema respiratório, consequentemente, ela vai sofrer muito mais do que a pessoa que não sente nada. Não é porque não sente nada, que não tem problema respiratório, que não possa passar a ter. Tá legal? Que fique bem claro isso. Item 4. A inversão térmica tem fim quando a camada de ar superficial aquece e atinge uma temperatura mais elevada que a camada superior. Eu já expliquei para vocês, né, em momentos anteriores, que o ar, quando ele se torna quente, ele se torna leve. Aí ele consegue subir. Se ele está carregado de poluentes, né, como os gases tóxicos nos centros urbanos, ele vai estar, durante um período, ele vai se manter pesado.
Então ele não vai conseguir subir. Se ele não consegue subir, ele vai ficar na atmosfera, né? É... Aí tá. Tornando-se dessa maneira menos densa e possibilitando o movimento natural da convecção. Esse processo pode demorar poucas horas ou até mesmo alguns dias. Item 5. A retirada da cobertura vegetal para a construção de edifícios nas regiões das cidades aumenta a retenção de calor e dificulta a circulação de ar nesses locais, aquecendo a atmosfera. O ar aquecido cria zonas de baixa pressão na área central que atrai ventos carregados de poluentes industriais da periferia. A acumulação de partículas em suspensão dificulta a reemissão, que é a circulação de energia térmica para as camadas atmosféricas mais elevadas, formando aí o que nós chamamos de ilhas de calor. Ilha de calor, tem um exemplo aí na figura de vocês, é quando existem vários prédios, né? E esses vários prédios aliados ao asfalto, faz com que a atmosfera receba esse calor e não dissipe esse calor. Então esse calor ele vai ficar concentrado dentro da atmosfera em virtude de ter dificuldade de se dissipar. Quando esse calor ele não se dissipa, né, em virtude da grande quantidade de prédios e excesso de asfaltos, ele vai ficar na atmosfera. E aí ele vai fazer com que essa região ela se torne mais aquecida do que as outras. E esse aquecimento in natura, né, não natural, ele é chamado de ilha de calor. Tá claro isso? Ótimo. Vamos lá para 371. Na 371, item 6. A chuva ácida é formada pela mistura na atmosfera do vapor da água com resíduos derivados da queima de combustíveis fósseis, resultando aí nos ácidos nítrico sulfúrico, com pH em torno de 5 e 6. Então a chuva ácida, ela pode ser... Professor, o que é a chuva ácida? Então entendam o seguinte, esses poluentes que sobem para a atmosfera e não conseguem se dissipar, né, eles ficam retidos na camada da atmosfera, eles não conseguem se dissipar. Então, passado algumas horas, passado alguns dias, ele vai perdendo a sua força, né? Então ele se torna um ar leve. E aí, obviamente, que ele vai subir. Só que ele está subindo com os poluentes. Tudo que sobe é um ditado popular, tudo que sobe desce. E aí ele vai descer em forma de chuva. Isso é a chuva ácida. Então, esses gases tóxicos que se formaram na atmosfera, né, ele vai subir, ele não vai conseguir ultrapassar, tá? Então ele vai ficar lá durante um tempo. Quando ele perde a sua força, ele recebe alguns ares e ele vai subir. Quando ele sobe, chega um determinado período que, em virtude dele estar carregando aí vários poluentes, ele vai se precipitar, vai cair em forma de chuva e essa chuva a gente chama de chuva ácida, tá? Item 7. A chuva ácida ela pode causar prejuízos à vegetação e à disponibilidade de água para o consumo dos seres vivos, pois provoca alteração na qualidade dos alimentos e da água. Além disso, pode provocar a intensificação do processo de corrosão de máquinas, de edifícios, de equipamentos urbanos, assim como monumentos também. Tá? Muitos monumentos são estragados por conta da chuva ácida. Item 8. Atualmente, os mais ativos agentes poluidores dos cursos d'água são os esgotos domésticos e os resíduos industriais. A acumulação de dejetos orgânicos nos rios leva à proliferação de bactérias, tá? Que provocam a diminuição da taxa de oxigênio das águas, causando a eliminação da flora e da fauna dos rios. Essa alteração afeta a qualidade das águas, comprometendo o abastecimento das populações urbanas. Obviamente, tem uma imagem, né? A imagem mostra os efeitos da chuva ácida na vegetação da cidade de Port Talbot, né? No condado de Glamorgan, no País de Gales. Então percebam aí como que fica uma floresta com a chuva ácida. Além de floresta, aquela coisa toda, eu
falei para vocês também, mencionei há pouco, os monumentos, né, que são estragados, né, em virtude das chuvas ácidas, tá legal? Assim, agora nós teríamos aí alguns exercícios, né, para fazer, depois eu vou pedir os exercícios dessa aula, mas mediante a isso eu vou sintetizar um pouco, né, desses problemas sociais urbanos, para que vocês tenham aí um pouco mais de pormenores, tá? Esses pormenores seriam alguns outros detalhes, né, desses problemas que a gente está vendo. Assim, o desenvolvimento, deixa eu encostar a apostila aqui, não esqueçam também de colocar na segunda aula o nome e o número de vocês, tá? E de fazer meus exercícios, que eu vou pedir esses exercícios quando eu for fechar a média por atacado, né? Aí vocês vão ter que me enviar todos os exercícios dessa matéria, tá? Aliás, dessa matéria não, dessa apostila. Então, assim, o desenvolvimento e o crescimento dos centros urbanos, né? Sempre que eu menciono para vocês, eu falo para vocês que eles não ocorrem de uma maneira planejada. E o fato de não ocorrer de uma maneira planejada, obviamente, vai causar vários transtornos para quem vai habitar nessas regiões. Alguns desses transtornos ou problemas, né, eles se tornam de grandeza ambiental. E, obviamente, que se tornando de grandeza ambiental, vai atrapalhar as atividades aí da vida humana, não só nesses locais, mas nos locais vizinhos também, né? Esses problemas ambientais, eles são causados aí por esses diversos tipos de fatores esses que a gente vai chamar de antrópicos, né? Por que antrópicos? Daqui a pouco eu explico. Então, vamos falar desses fatores antrópicos. Antrópicos que é a ação de fora para dentro, né? E não de dentro para fora. Então, assim, a poluição do ar. A poluição atmosférica, dentre esses problemas, a poluição do ar que é o mais gritante, o mais alarmante. Então, a poluição atmosférica, ela vai ser causada pela emissão de gases, né, como nós já vimos. Quais gases? Carbono, né, que é o CO2, o dióxido de enxofre, entre outros. E aí causa problemas não só para o meio ambiente, como para a saúde das pessoas. Esses gases poluentes, eles são produzidos, né, pelas indústrias e pelos automóveis, tá legal? Sua concentração na atmosfera vai causar um fenômeno conhecido, que é aquele nevoeiro que nós já vimos, o smog, que eu citei, né? O smog é uma fumaça, uma neblina poluente, tá? E vai se localizar na superfície das cidades e aí vai causar várias doenças respiratórias. O segundo problema, não tão menos importante, é a poluição das águas, né, que eu citei para vocês. Então, a situação dos rios, córregos, ela se torna preocupante, pois a poluição das águas ela vai afetar o quê? Vai afetar diretamente a saúde da população. E uma grande quantidade de lixo e esgoto que são jogados nos rios, eu posso colocar que é em razão da irresponsabilidade das pessoas, né? Então, isso tudo pode causar, vem causando, né, o fenômeno que nós chamamos de ilha de calor. Tá? A ilha de calor é o aumento da temperatura em determinadas partes de uma cidade. Eu vou colocar para vocês um exemplo. Parque Dom Pedro, aquela região da 25, ou então a Avenida Paulista. Tá? A Avenida Paulista, né, que é um exemplo mais concreto, a temperatura da Avenida Paulista é totalmente diferenciada da temperatura das regiões vizinhas. Em virtude do quê? Da quantidade excessiva de prédios e asfalto. Né? Praticamente não tem área verde. Então, quando o ar ele não consegue se dissipar e ele está carregado de gases tóxicos, consequentemente vai haver uma inversão térmica, que pode ser traduzida como ilha de calor, né? Ou seja, nesses lugares a temperatura vai ser extremamente mais elevada, tá?
Falei da ilha de calor, a inversão térmica, eu já mencionei para vocês, é quando a poluição do ar ela impede a troca normal de temperatura, né? Aqui é o ar frio, aqui é o ar quente. Quando esse ar quente ele não consegue se dissipar, passar, ele vai ficar aqui sendo bloqueado por esse ar frio, né? Que é menos tóxico lá de cima, né? Então o ar frio e pesado, ele vai misturar com esse ar quente e ele vai tornar-se totalmente pesado, né? Por quê? Porque ele está com partículas de poluição, né? E aí o ar frio ele vai inverter, vai trocar de lugar com o ar quente. Então o ar quente ele não vai conseguir ser dissipado aqui dentro da atmosfera, porque o ar mais pesado ele está aqui, mais pesado e mais frio, né? E isso causa aí esse fenômeno que nós chamamos de inversão térmica. Outro fenômeno de ordem natural, innatural, é o efeito estufa, que é o fenômeno causado pelo aumento da temperatura no planeta em virtude da emissão de gases poluentes, né? Isso é muito comum nos centros urbanos, tá? A camada poluente, ela impede que o calor da atmosfera seja dissipado, né? E aí torna-se aí uma espécie de estufa, tá? E aí o planeta ele vai ter sempre a temperatura mais elevada em virtude desse ar não conseguir se dissipar, tá legal? E aí a erosão também é um problema causado pelo uso da ocupação irregular das áreas de preservação ambiental, tá? Nas grandes cidades, como nas encostas, nas margens dos rios. A quantidade excessiva de prédios, né, de edificações, eles vão causar todos esses problemas aí. Nas cidades também, nos centros urbanos, é muito comum a ocorrência do que nós mencionamos há pouco, chamado de chuva ácida. Essa chuva ácida é causada pela poluição do ar, como nós vimos, onde os gases poluentes eles reagem com a água da umidade do ar, ocasionando chuvas com a presença de componentes ácidos que são os poluentes. E aí vai prejudicar plantações, edificações, automóveis, indiretamente o ser humano e aí os monumentos, né, que nós vemos espalhados aí nos centros urbanos, como estátuas, esse tipo de coisa. Outro problema ambiental causado, né, nos centros urbanos, esse que está na imagem aí, são as enchentes, mas o desmoronamento também são problemas aí nos lugares que não são planejados. Então as chuvas nas cidades, elas além de causar enchentes, ela causa também desmoronamento em alguns lugares, tá? Que vai destruir edificações, vai matar pessoas em razão de ocupações irregulares. Pois as águas das chuvas, né, elas não têm, hoje em dia nos centros urbanos, elas não têm para onde escoar. A quantidade excessiva de asfalto, né, de impermeabilização, faz com que a água de chuva não escoe. Professor, mas os bueiros? Os bueiros eles são lotados de lixo. Falta de consciência da população. Tá? E a falta de área verde também nesses lugares urbanizados, né, faz também com que a temperatura seja alterada nesses lugares. E aí, obviamente, que vai agravar aí a poluição do ar. E o último, e não tão menos importante, é a poluição visual e sonora, né? Em virtude de propagandas excessivas, barulhos de grandes centros urbanos que podem causar aí transtorno, né? Afetando aí a saúde mental da sociedade. Tá? Não esqueçam de pegar esse tempo que falta para fazer os nossos exercícios, tá? Da página 371 até a página 373. E lembrando que na semana que vem nós continuamos lá na aula 30. Hoje é 17, eu vou colocar aqui 24/7, aula 30, os grandes problemas
ambientais, urbano ainda, né, continuando, que são os outros que a gente já falou um pouquinho aqui. Aliás, nós já falamos das enchentes. Na outra, então, vai ser a aula 31, sistemas agropecuários, né? Essa está inserida, tá? A aula 30 está inserida aqui, porque ela só vai falar das enchentes, né? Do lixo industrial, que eu já mencionei lá em cima. Tá legal? Então, assim, tenham todos uma excelente semana. Não esqueçam de fazer meus exercícios e mencionar lá o nome e o número de vocês. Forte abraço, Deus abençoe a todos, estamos juntos.